de um cuidado específico, da gente cuidar não só da nossa parte, do nosso corpo físico, mas também do nosso psicológico, porque o psicológico, ele é completamente afetado numa internação domiciliar, muito afetado. A gente fica emocionalmente muito abalado, tem toda essa dificuldade de você ver alguém que você ama, totalmente dependente, em cima de uma cama, tem toda a dificuldade de você ver a pessoa que você ama com dificuldades de mínimas, né, gente, de fazer qualquer coisa que ele precisa fazer no dia a dia, de fazer as coisas básicas. A minha sogra, por exemplo, ela ficou totalmente dependente, né, de uma segunda pessoa. Então, assim, é muito difícil a gente ver a pessoa dependente, a gente vê a pessoa sofrendo, a gente vê a pessoa doente, todas aquelas dificuldades. Vem também um pouco de medo, né? E é desse autocuidado que eu tô falando, de você cuidar do seu emocional, de você cuidar, de conseguir ter uma atenção também com o restante da família, né? Porque assim, olha só, eu vou dar o meu exemplo para vocês. Quando Isabel, recebi a minha sogra em internação domiciliar, gente, pasme, 2 anos após a internação domiciliar da minha sogra, eu fui me dar conta que eu não tinha ido ao dentista nesses 2 anos, que eu não tinha feito uma consulta de rotina, consultas ginecológicas, consultas com médico de rotina, consultas dermatológicas que a gente faz geralmente, né, semestral, anual, nada disso, gente. Eu não tinha feito uma consulta. E o pior, assim, que eu como mãe acho, eu não tinha deixado de cuidar só de mim. Eu deixei também um pouco os meus filhos, o meu marido. Então, eu cheguei a ouvir do meu próprio marido: amor, você precisa sair um pouco de dentro do quarto, né? A gente tem técnica de 24 horas, técnicas de enfermagem, tudo. Mas, gente, eu sabia da importância e da necessidade de estar ali, do qual era importante para minha sogra. Eu tinha um filhinho de 2 anos quando a minha sogra internou em casa, e ele chegava na porta do quarto e dizia assim: mamãe, não, mamãe, não. Ou seja, sai desse quarto, sai do quarto. Ou seja, ele queria que eu saísse do quarto, ele não queria que eu ficasse ali. Então eu deixei um pouco a minha família, eu deixei muito, gente, não foi um pouco, eu deixei muito a mim, deixei muito aos meus filhos, ao meu marido, e isso me trouxe muitas dificuldades. Uma delas eu engordei mais de 25 quilos, mais de 25 quilos. Ah, Isabel, mas você acabou de falar que ficava às vezes até a hora do almoço sem comer. Exatamente, gente, ficava. Mas eu acho que a tensão, né, nervosa, toda aquela situação de vê-la naquela situação toda, aquela pressão, tudo isso que acaba rolando, a ansiedade acaba fazendo com que a gente engorde mais, né? E eu acabei engordando muito e não sabia o que fazer para conseguir emagrecer. Com isso vieram muitas dores, problemas de saúde, e foi aí que eu tive um estalo. Inclusive tive nesse período, até desenvolvi um câncer de pele, e foi aí que eu tive estalo. Falei, gente, não dá, não dá. E o maior prejuízo, gente, que eu vejo no cuidador, para o cuidador, né, na verdade, é justamente esse. A gente para de se cuidar pensando: a minha sogra precisa mais de mim, a minha mãe precisa mais de mim, o meu pai precisa mais de mim, o meu filho precisa mais de mim. Quem quer que seja o seu familiar que você tem internação domiciliar, existe uma necessidade, gente, extrema de cuidar da gente primeiro, sabe? É aquela coisa básica que dizem: se você não amar a si próprio, você não ama ninguém. É mais ou menos isso. Se a gente não cuida, não começa cuidando da gente, a gente não consegue cuidar do outro.